Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já te peço para você se inscrever aqui, porque o assunto de hoje pode ser um pouco polêmico. E também deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, então, indo direto ao assunto. Por que algumas pessoas nascem com algum tipo de deficiência, com algum tipo de malformação, ou então com alguma desvantagem com relação às outras pessoas? Para você que é muito curioso, eu já vou te responder logo de cara. Isso acontece por causa do pecado. Por causa do pecado de quem? Bom, quem já leu João, capítulo 9, pode estar um pouco escandalizado com isso que eu estou falando, porque naquela passagem, Jesus está com seu discípulo, passando ali por uma região, e eles veem um cego de nascença sentado ali no chão, pedindo esmolas, e então o discípulo pergunta para Jesus: Mestre, por que, que aquele homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? E então Jesus responde o seguinte: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas tem uma pequena diferença entre o título desse vídeo e a resposta que Jesus deu. Porque uma coisa é a causa, a outra coisa é a razão. Imagine a seguinte situação: eu te dou uma agulhada no seu braço para injetar um remédio. Então você me pergunta, Henrique, por que o meu braço doeu? Bom, seu braço doeu porque eu peguei uma agulha e enfiei no seu braço, rompendo ali uma pequena areazinha de pele e isso causa dor. Foi por isso que doeu. Agora, se você me pergunta assim, Henrique, para que eu senti essa dor? Bom, você sentiu essa dor para eu injetar um remédio e curar você. Ou seja, uma coisa é a causa, a primeira explicação que eu dei, e a segunda é a razão do porquê eu fiz você passar por aquela dor. Bom, e o motivo de ser por causa do pecado, de ser porque existe o pecado, ele pode ser um pouco mais claro quando nós pensamos o seguinte: se não existisse o pecado original, ninguém sofreria. Não existiriam sofrimentos, não existiria a dor, não existiria essa penúria que existe no mundo de hoje. Então, por exemplo, Adão, Eva viviam em um mundo sem sofrimento e por causa do pecado original que o sofrimento entrou no mundo. Então, por que algumas pessoas nascem com deficiência? Por causa do pecado original. Foi porque o pecado original foi cometido, ele aconteceu, que existe vários tipos de sofrimento, existem vários tipos de sofrimento no mundo hoje em dia. Então, o porquê é o pecado original que responde. Agora você pode então se questionar. Então, por que algumas pessoas nascem deficientes? Está explicado. Mas por que uns nascem deficientes e outros não nascem deficientes? Já que se existe o pecado original, todo mundo deveria pagar por isso junto, todo mundo sofrer, e seria injusto se isso não acontecesse, se só algumas pessoas nascessem com deficiência, como de fato acontece? Bom, injusto não é, porque Deus não é injusto. Então, por que acontece isso? Para responder isso, nós precisamos de uma pergunta um pouco mais profunda. Qual é a finalidade da nossa vida? Pense um pouquinho qual é a finalidade da sua vida enquanto eu tomo uma água aqui. Já pensou? Pois bem, vou te dizer, a finalidade da sua vida não é ganhar dinheiro, não é sustentar sua família, não é passear, viajar, conhecer o mundo. Nada disso é a verdadeira finalidade da sua vida. A finalidade da sua vida é amar a Deus e se unir a Deus um dia na vida eterna através do seu amor. Só isso. Se você fizer isso e não fizer mais nada, você cumpriu a finalidade da sua vida. Nossa felicidade, ela não está aqui nesse mundo. Muita gente repete isso, mas não entende muito bem o sentido profundo disso. Da felicidade não estar aqui neste mundo. Imagine a seguinte situação. Te levar para uma situação hipotética agora contando uma história. 5 pessoas ganharam na Mega Sena e você foi uma delas, um dos felizardos. Aí no dia de buscar o prêmio, vocês vão os 5 juntos. Cada um vai sacar 50 milhões de reais para si. Chegando lá na agência, 2 dos 5 premiados receberam um tratamento VIP.
Eles são levados para uma sala da gerência, estouram champanhe com o gerente do banco e saem de lá com a parte deles do prêmio, morrendo de rir e muito felizes pelo tratamento que receberam e também pelo prêmio, principalmente pelo prêmio que eles estão levando. Quando chega a vez do terceiro, eh, levam ele para os fundos da agência. Uma mulher muito mal educada manda ele assinar um papel, trata ele de qualquer jeito, dá o prêmio para ele e ele vai embora dali e não volta mais. Na vez do quarto, ele recebe o mesmo tratamento e na hora de sair, ele ainda tromba com o segurança que estava no meio do caminho, cai no chão e quebra um dedo. E dali ele sai com o prêmio dele e vai caçar um posto de saúde, um pronto atendimento. E na sua vez, o segurança te leva para uma sala quente, sem ar-condicionado. Você fica 2 horas esperando de pé na fila para pegar seu prêmio. E no final você pega seu prêmio com um funcionário grosso que até te xinga, mas depois disso você sai de lá com sua parte do prêmio. No fim das contas, você pensa o seguinte: tanto faz, a agência foi só um detalhe. O que importa é que eu peguei os meus 50 milhões de reais, que é o meu prêmio. Quem foi bem tratado ou quem foi maltratado, no fim das contas, o que importa é o prêmio. Ou será que você preferiria ter sido super bem tratado e recebido 49 milhões ao invés de 50 milhões? Tenho certeza que, se fosse o seu caso, você preferiria ter sido maltratado mesmo e pegado o seu prêmio ali completamente. E por que você pensa assim? Porque o dia de sacar o dinheiro no banco, o momento que você está ali sacando o dinheiro no banco, é um período muito pequeno, muito insignificante comparado ao que vai vir depois. Você está ali na agência sendo maltratado, depois você sai dali, você vai passar anos e anos curtindo o seu prêmio. O que foram 3 horas, 4 horas ali na agência passando aquela raiva? Não foi nada. A mesma coisa é aqui na Terra. Quando nós estamos aqui na Terra, é um período muito pequeno comparado com a eternidade. Ele é menor do que esse período na agência comparado ao restante da sua vida. Por quê? Porque o período aqui na Terra, suponha que ele seja muito grande, 100 anos, 115 anos. Mesmo assim, ele é infinitamente pequeno comparado com a eternidade. E pouco importa a forma como você é tratado aqui. O importante e relevante mesmo é sair daqui com o prêmio. De nada adianta você ser muito bem tratado aqui, ter vantagens, gente te bajulando o tempo todo e no final das contas você não recebeu o seu prêmio. Da mesma forma que no banco, se você for escorraçado, mas sair com o seu prêmio, logo logo você esquece do que você passou lá dentro, de tão bom que vai ser depois. E nós sabemos que Deus é justo. No fim das contas, o que conta mesmo é a felicidade de receber ou não receber o seu prêmio. No caso que eu dei de exemplo de receber o prêmio da Mega Sena, se você parar para pensar, ainda teve uma injustiça ali, porque uns foram bem tratados, mas receberam aquele grande prêmio, e outros foram maltratados, mas também receberam o grande prêmio. Só que no caso da salvação, até o tratamento na agência, ele é justo para todo mundo, ainda que não pareça. Ainda que uns venham para uma boa família, com riqueza, com educação, e outros nasçam na miséria, tem justiça ali. Deus não é injusto. Ainda que o que conte no final das contas é a salvação, Deus também ele é justo com essas pessoas que nascem em situações diferentes. Se existem pessoas que têm a vida muito mais difícil que a nossa, a gente não deve se sentir privilegiado. A gente deve, na verdade, ficar alerta. Porque Deus diz em Lucas 12 que a quem muito é dado, muito vai ser exigido. E a quem muito é confiado, mais será pedido. Então, na verdade, quando a gente vê uma pessoa que nasce com deficiência, que nasce pobre, que nasce na miséria, a gente deveria, ao invés de possivelmente sentir uma superioridade, a gente deveria ficar pensativo, porque eles receberam muito menos que a gente. Então, vai ser cobrado muito mais de nós do que vai ser cobrado deles. Talvez isso deveria ser até um motivo da gente ficar com medo. Poxa vida, peraí, se tem alguém recebendo muito pouquinho e eu estou recebendo muito mais, então eu vou ser muito mais cobrado do que ele também. E eu vou te contar uma outra história para ilustrar essa situação. Imagina o seguinte: você recebeu um convite para participar de uma gincana no meio da floresta amazônica, com outros 9 participantes.
E o desafio é o seguinte: vai se encontrar todo mundo ali em uma clareira no meio da mata, é uma clareira redonda, assim, grande, e tá lá os organizadores do evento, e os 10 participantes, sendo você um deles. E então o desafio é o seguinte: olha só, cada um dos 10 participantes, incluindo você, vai ser largado em algum lugar da floresta. E o desafio é todo mundo voltar para aquela clareira ali que é o ponto de encontro. E tem um helicóptero que vai subir com os 10 participantes, vai deixar cada um em um ponto e depois todo mundo vai voltar para o ponto de encontro. E o desafio é todo mundo chegar vivo, e são e salvo. O importante é você conseguir voltar e quanto antes você chegar, melhor. Mas pode ser que algumas pessoas não consigam voltar. Aí beleza, você sabendo disso, já preparado ali para a gincana, você sabia tudo que ia acontecer, você vai super preparado. Você vai super preparado, comprou uma mochila chique demais, você comprou bússola, facão, lanterna, corda, barraca para acampar, enrolada nas costas, saco de dormir quentinho, que tem até um bote inflável, muita comida e etc. Só que aí você olha para o lado e você vê um cara que trouxe mais coisa ainda que você. O cara trouxe uma arma de fogo para se parecer algum bicho, um fogareiro automático, um isqueiro diferenciado, trouxe um GPS portátil de última geração e tal. Beleza, aí você olha para ele e fala assim: poxa, esse cara tá mais preparado do que eu, viu? Mas aí quando você olha para o outro lado, você vê que tem um cara que tá só com uma bermudinha, descalço, sem blusa, sem comida, sem nada. O cara não levou nem água pro desafio. Aí você pensa com você mesmo: eu achei que eu estava ruim, mas aquele cara ali, pobrezinho, vai penar para conseguir superar o desafio. Só que antes de a galera entrar no helicóptero, o organizador reúne a galera e fala assim: bom, pessoal, vamos lá então. Chegou a hora do grande desafio. Mas só tem um detalhe que eu espero que vocês tenham lido nas regras. Cada um de vocês vai ser deixado em um lugar que é compatível com o tanto de equipamentos que você trouxe para se proteger e com o tanto de recursos que você tem para se manter, ok? Então vamos lá, galera. Diante desse cenário, você vai olhar para o cara que está de bermudinha, sem nem água para tomar, pensando que ele é um pobrezinho ou pensando que talvez ele vai ser até privilegiado, porque ele vai ter um lugar e um desafio muito menor para superar. É com esse mesmo olhar que a gente deve notar as pessoas que vieram para esse mundo com uma falta de privilégio aparente, com uma falta de oportunidade, com uma falta de benefícios, porque Deus não é injusto. Se algumas pessoas vieram com uma condição muito pior que a sua, se você veio com uma condição muito pior, Deus é justo e ele sabe que ele não pode deixar esse tipo de coisa acontecer e ficar por isso mesmo. Deus, ele trata as pessoas conforme aquilo que é dado, a capacidade que elas receberam, aquilo que lhes foi confiado. Então, quanto mais a gente recebe talvez um corpo perfeito, sem nenhuma deficiência, e o outro recebe, às vezes, um corpo sem um braço, sem uma perna. Deus é justo. Ele vai compensar isso de alguma forma. E nós não devemos olhar para o outro pensando que nós estamos em vantagem, mas a gente deve olhar de uma forma pensativa sobre como é que nós seremos cobrados e sobre como é que os nossos irmãos serão cobrados. Talvez seja o motivo do nosso irmão olhar para a gente e falar assim: você vai ser mais cobrado. Como será isso? Será que eu que sou o pobrezinho ou é você que é o pobrezinho? A gente não tem o conhecimento dessa balança, como será exatamente, mas nós sabemos que Deus é justo e que ele não deixará a injustiça aparente do mundo reinar, mas que alguma coisa, alguma compensação terá no nosso julgamento. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Fui!